Nessa segunda videoaula, o Café Mitos e História, temos como objetivo explicar a diferença entre o mito e a história, ressaltar a importância dos mitos para a construção histórica e, em terceiro, explorar a história do café no Brasil no século XIX. Vamos entender o que é um mito. Segundo Everardo Rocha, o mito é uma narrativa, é um discurso, uma fala. É uma forma das sociedades espelharem as suas contradições, exprimirem os seus paradoxos, dúvidas e inquietações. Pode ser visto como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações de estar no mundo ou as relações sociais. Está localizado num tempo muito antigo, fabuloso, nos tempos da aurora do homem, ou pelo menos os homens o colocam nos seus tempos da aurora fora da história. O mito não fala diretamente, ele esconde alguma coisa, guarda uma mensagem cifrada. O mito precisa ser interpretado. Finalmente, o mito não é verdadeiro no seu conteúdo manifesto, literal, expresso, dado. No entanto, possui um valor. E mais que isso, uma eficácia na vida social. Heródoto é considerado o pai da história. Ele viveu no século V a.C. Era um viajante, conheceu muitas terras e povos e fazia relato das suas viagens. Uma das suas obras relata a guerra entre a Grécia e a Pérsia, ou seja, o Ocidente e o Oriente. E aí ele coloca lá que Zeus era a favor dos gregos. Então, observamos que os fatos são combinados com os mitos. Segundo Vasconcelos, Heródoto tinha a preocupação de deixar tudo registrado por escrito, pois o seu objetivo era transmitir o máximo de informação aos seus leitores. Entretanto, muitas histórias que ele ouvia tinham caráter fabuloso, já que mencionavam gigantes, monstros marinhos, pessoas que eram metade homem, metade animal e assim por diante. Por isso, Heródoto advertia seus leitores quanto aos fatos que ele mesmo não considerava verdadeiro. Olha o que o historiador Felipe Tettar, ele relata sobre uma citação de Heródoto. Para mim, se tenho o dever de relatar o que me dizem, não tenho certamente a obrigação de acreditar nisso. Que se leve em conta essa reserva de uma ponta a outra da minha obra. Então, havia uma preocupação dele registrar todas as informações, mas ele sabia que aqueles relatos que ele ouvia, às vezes eram fantasiosos, misturava os mitos, né? Então ele dizia, olha, eu tenho a obrigação de registrar, mas eu não acredito em tudo isso que estão me falando. Essa é uma ideia que podemos trabalhar, a questão de mitos e história. Então existem algumas coisas que aprendemos e que elas vêm fantasiosas, elas vêm com uma imaginação fértil, mas é uma questão pedagógica, apenas para aprendermos. São as lendas, são os mitos, né? E aí nós temos que entender e saber discernir aquilo que é mito e aquilo que é história. Aquilo que realmente aconteceu e o que é fantasia. O conhecimento como mito, embora ele seja algo fantasioso, histórias fantasiosas, é pedagógico. É um discernimento entre a imaginação versus a razão. Conta os historiadores que os primeiros relatos sobre o passado eram transmitidos de uma geração para outra na forma de lendas. Isso fazia com que as gerações mais jovens tivessem acesso ao conhecimento acumulado do passado, com toda a cultura, todo o conhecimento do passado. Havia um encanto na narrativa poética, um misto de educação e lazer. Muito bacana. E as fogueiras? As fogueiras nessas épocas, elas tinham uma importância. Olha que interessante. Serviam para esquentar,
para iluminar as noites sombrias e para afugentar as feras. E era em torno das fogueiras que os mitos construíram, as pessoas contavam as histórias, os mitos, né? E eles constituíram uma forma poderosa de transmitir as experiências e agregar os povos em torno de um legado cultural comum. Então, o saber, ele era passado de geração a geração de uma forma oral, em forma de lendas, de mitos, e era divertido, era prazeroso, havia uma narração poética e assim era transmitido o legado cultural. Vasconcelos, ele diz que muitas vezes o passado é mítico. E diferenciando o mito da história, né, nós vimos que o mito é fantasioso, ele é pedagógico, mas a história é um fato real, é algo que aconteceu, é relatado do ponto de vista de quem está observando, de quem está vivenciando. Então, Mark Bloch, ele diz assim que a história é a ciência que estuda o homem no tempo. E isso no tempo desse homem, né? Que é um tempo subjetivo. Existe uma frase muito famosa, e essa frase foi colocada por Marx no 18 Brumário. Ela fala assim: os homens fazem a própria história, mas não a fazem como querem. Marx explica: não a fazem sobre as circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas do passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. O que significa os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem? Por que Marx escreve isso? Porque existe uma herança, um legado. Então o homem, ele está na história, ele está continuando a história, e é um papel dele como sujeito da história mudar a história, proporcionar uma história melhor, aprender com os erros do passado e mudar a história, contextualizar essa história, buscar alternativas para transformação da história. Temos falado sobre os mitos, sobre a história, sobre o conhecimento pedagógico, imaginativo. Temos falado sobre o legado da história, os homens fazem a história. E agora nós vamos falar sobre o mito. É uma lenda do pastor Caldi. Veja, é um mito relacionado ao café. Observe a importância do café. É a segunda bebida mais consumida no mundo. Ele só perde para a água. Olha só. A história da origem do café mais aceita data de manuscritos do século VI, que, mesmo sem evidência concreta, falam da lenda de Caldi. Segundo a lenda, um pastor, há mais de 1000 anos, foi o primeiro a observar na Abissínia, atualmente Etiópia, que as ovelhas ficavam mais alertas quando pastavam os frutos de café. Após comentar com um monge no monastério, esse decidiu experimentar os frutos em infusão, verificando que após a ingestão da bebida, conseguia orar por longas horas. Assim, o café foi cultivado pela primeira vez em monastérios islâmicos no Iêmen. Isso se encontra na seção de assistência ao ensino do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu destaquei aqui nesse texto, nesse trechinho, 3 considerações. A primeira delas é que o café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Só perde para a água. Imagine só. A segunda foi a observação do pastor, que as ovelhas ficavam mais alertas quando pastavam os frutos do café. E a terceira foi a experimentação, porque ao observar aquilo, o monge teve a ideia de fazer um cafezinho. E ele tomou esse cafezinho. E diz a lenda que após essa ingestão do café, por ser uma droga estimulante,
eles conseguiam orar por horas, por longas horas. Observa que na lenda tem essa pegada religiosa, né? Mística. Então, oravam por muitas horas. Nós vimos a lenda do Pastor Caldi, a história do café, a lenda do café pelo Pastor Caldi. Agora nós vamos falar sobre a história do café, que o café ele vem por Francisco de Melo Palheta em 1727, trazido da Guiana Francesa, e a cultura se instalou no Vale do Paraíba, e em 1825 houve um novo ciclo econômico no país. No final do século XVIII, embora em pequena escala, o Brasil passou a exportar o produto com regularidade. O café trouxe grandes contingentes de imigrantes, consolidou a ampliação da classe média, a diversificação de investimentos e até mesmo intensificou e patrocinou movimentos culturais internamente e no exterior. Assim registra o historiador Boris Fausto. Foi, porém, no extenso vale do Rio Paraíba, atravessando uma parte do Rio de Janeiro e de São Paulo, que se reuniram as condições para suas primeiras grande expansão em níveis comerciais. E quais eram os elementos favoráveis à cultura do café ali naquele pedaço? Em primeiro lugar, era uma área conhecida, eram as antigas trilhas para as Minas Gerais. Em segundo lugar, a terra era virgem e o clima era favorável. Em terceiro, era a proximidade dessas terras com o porto do Rio de Janeiro, apesar do transporte precário, que era no lombo das mulas. E também porque era próximo dos contatos da cidade, para obtenção de crédito e compra de mercadorias. Então, por esses fatores, ficou ali no Vale do Paraíba a plantação do café. Continuando a falar sobre a história do café com Boris Fausto, o historiador ele diz que a história da ocupação das terras seguia um padrão que vinha do passado e iria repetir-se ao longo da história do Brasil. Havia uma total indefinição dos limites das propriedades e muitas terras inexploradas. Os títulos de propriedade, quando existentes, podiam ser contestados, porque, entre outras coisas, uns se sobrepunham a outros. Em um quadro desse tipo, prevaleceu a lei do mais forte. Então, vamos pensar nessa lei do mais forte. Será que hoje em dia também não tem prevalecido a lei dos mais fortes? Vamos ver qual que seriam essas leis dos mais fortes. Os mais fortes eram quem reunia condições para manter-se na terra pela força, a base da força, desalojar poceiros destituídos de recursos, os pequenos proprietários de terra que tinham a posse da terra, contratar bons advogados na parte jurídica, influenciar juízes e legalizar assim a posse das terras. Então, havia essa maneira do mais forte vencer, né? Dos dominantes oprimir, de ganhar as coisas na força, no grito, né? A base das influências, né? Contratando os advogados, influenciando os juízes, para que as terras fossem legalizadas. Estudar o café também proporciona lições para nós sobre o meio ambiente, a preservação, a conservação do meio ambiente. Ainda no historiador Boris Fausto, havia investimentos significativos para implantar uma fazenda de café. Era necessário a derrubada da mata, o preparo da terra e plantio, as instalações e a compra de escravos.
Olha que coisa terrível, a compra dos escravos, né? O escravo era uma coisa, ele era coisificado, o ser humano coisificado. E nesse período monárquico, o cultivo com técnicas era um cultivo com técnicas simples. E havia a depedração do solo, havia uma produção extensiva. Quando esgotava-se o solo pela ausência de adubos e outros cuidados, estendia-se o cultivo às novas áreas. Mudavam dali, pronto e acabou. E deixava aquela terra ali abandonada ou então para ser roça de alimentos. Não havia preocupação com o meio ambiente. Assim, nessa rica história sobre o café, mostra-se que não havia preocupação com o meio ambiente. Não havia preocupação com o ser humano, porque o ser humano era coisificado. E como era o trabalho, né? Quais eram as ferramentas utilizadas por eles e de que forma acontecia a logística? Boris Fausto ele disse que os instrumentos de trabalho eram básicos, né? A enxada e a foice. E só depois, em 1870, lá na produção capitalista do café no Oeste Paulista, é que o arado se generalizou. Quanto à logística, o transporte era precário. Muitas vezes eles desciam do Vale ao Rio de Janeiro, em tropas de burros, até que veio as ferrovias, as estradas, né? Na ida, carregavam a produção da fazenda e na volta traziam mantimentos como bacalhau, carne seca, toucinho e ferramentas. Com o tempo, né, houve aquele ganho de dinheiro, as coisas começaram a mudar e eles começaram a trazer, os fazendeiros traziam peças de luxo, móveis, porcelanas, cristais para as fazendas. Revisando essa segunda videoaula, nós falamos sobre a importância dos mitos para a história e a diferença entre o mito e a história. Falamos sobre o Heródoto, que é o pai da história. Discutimos os argumentos de Marx que os homens fazem a história, mas não a fazem como querem, porque apesar deles serem sujeitos históricos, a história para eles, ela vem como uma herança, para nós, ela vem como uma herança. Exemplificamos também a lenda do pastor Caudi, sobre o café. Também trouxemos as primeiras mudas de café aqui no país, como chegaram as primeiras mudas de café no país, como começou a cultura no Vale do Paraíba. E lembramos também como eram realizadas as ocupações de terra, era pela lei do mais forte, os investimentos, como eram realizados, a derrubada das matas, na questão ecológica, o preparo da terra e plantio, a mão de obra escrava, né? O trajeto do café entre as fazendas e as cidades e o retorno também com os mantimentos e com os cristais, os luxos, os móveis, as porcelanas, enfim. É isso. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e com certeza, se tem alguma coisa que você achou que não concorda ou gostaria que melhorasse, eu gostaria que você deixasse o seu like aí para nós e os seus comentários. Deixe seus comentários, é muito importante para nós. É isso aí. Na próxima videoaula falaremos sobre as fazendas cafeeiras. Até mais.